Senhor. Senhor nosso Deus, queremos mais uma vez nos inclinar perante a Tua face para adorar, bendizer o nome do Senhor, para poder falar quão bom, quão maravilhoso o Senhor tem sido para nós, mesmo no meio de tantas lutas e aflições, Pai. Mas é tão bom poder contar com a Tua presença, contar com o Teu auxílio, o Teu apoio, Pai. Nós queremos Te agradecer pelo Senhor ser esse socorro bem presente na hora da angústia. Pai, em nome de Jesus Cristo, venha visitar os nossos corações. Nós oramos, Pai, para que sejas misericordioso e derrame as Tuas graças, a Tua presença sobre os nossos corações. Tu dissestes a nós que quando nos reuníssemos, crendo no Teu nome, o Senhor faria presença naquele lugar. Então seja bem-vindo mais uma vez em nosso meio, Senhor, para falar, para confortar, para encorajar, para libertar, livrar, para trazer a provisão divina ao encontro das nossas necessidades. Pai, tudo que nós temos é a Tua palavra, Senhor. Tua palavra é fonte de vida. E queremos nesse momento colocar os nossos irmãos que estão acompanhando pelo lar, também estes que aqui estão presentes, Pai. Queremos colocar os enfermos, Ian Davi, que está enfermo, Pai. Tu podes tomá-lo nas Tuas mãos agora e curá-lo, Senhor. Nós já vimos o Senhor fazer grandes maravilhas, e creio que o Senhor fará mais uma vez, porque a Ti é dada a honra, a glória, o louvor, Pai. E isso são apenas sinais da ressurreição. Quando o Senhor cura, isso diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Portanto, cura o enfermo, liberta o aflito, o oprimido de alma, Senhor. Venha de encontro ao coração deles. Envia uma palavra de poder, de libertação, uma palavra, Senhor, que quando o culto terminar, o jugo possa ter sido quebrado, a enfermidade expulsada e os corações estarem mais uma vez, Pai, alegres, glorificando e adorando o Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito obrigado por estar aqui nessa noite. Portanto, fala conosco, nos abençoe, nos ajude, Pai, pois precisamos de Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. No nome de Jesus Cristo, graças a Deus, estamos aqui reunidos mais uma vez, com um grupo pequeno, mas um pouquinho maior do que o de costume, e nós vamos tentar ver se conseguimos ir girando para beneficiar toda a igreja, de maneira que todos possam passar por aqui, porque não que seja uma tradição, mas para nós esse lugar tem um significado muito, muito especial. É como quando Salomão edificou o templo, a casa, ele disse: ó Deus, eu sei que essa casa não te cabe, porque tu não habitas em templos, porque os céus não contêm a tua glória, que dirá essa casa? Mas, Senhor, quando o Teu povo aqui vier, quando levantar as mãos para esse lugar, quando reverenciarem este lugar, por ser um lugar consagrado, então ouve do céu e abençoa. Então isso é um pedacinho de terra aqui nessa cidade, um lugarzinho consagrado a Deus, e para nós vir aqui é especial, cantar hinos, louvores, encontrar com os nossos queridos irmãos. Então nós vamos tentar ir fazendo assim, até ver o que Deus fará. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 26. Estivemos com o irmão Salmo e estava conversando com a filha dele, e ela estava me dizendo, mas ele, como foi grande o milagre, a resposta das orações, irmãos. Ele deu uma trombose na perna, e trombo normalmente quando sobe,
para o coração ou para a cabeça, é fatal, a pessoa não escapa. Muito difícil, né, irmão Luiz, a pessoa conseguir se livrar disso. E o irmão Salmo deu isso na perna dele, ele andou para lá e para cá, e ao invés de subir, desceu para próximo do joelho, atrás na virilha, atrás do joelho. E ele foi internado, ruim com isso, e o médico falou para eles que normalmente é amputar a perna, quando não dá muito certo, ou amputa. Então, ele falou, ou sobe pela a artéria e ele morre, ou desce e a gente amputa a perna. Aí, quando eles nos disseram isso, que seria uma coisa ou outra, eu disse assim, nenhuma e nem outra. Ele é forte, é um homem de oração, e nós vamos orar por ele, e nem a perna e nem a vida, não é a hora dele ir embora agora. Veio essa inspiração. A gente não tem autoridade para falar isso, né? Mas quando vem, olha, irmãos, e eles disseram que acompanharam a oração que o grupo que aqui estava, e a igreja, pela transmissão, fez em favor dele. E foi maravilhoso, a mão de Deus nas mãos do médico ali, quando eles abriram ali o lugar e encostaram ali naquela veia para onde estava o trombo. Quando encostou, disse que voou sangue até para o teto, na hora que abriram ali. E eu passei lá na casa dele, ele veio no portão me atender, eu fiquei muito feliz. Oramos e agradecemos a Deus por Deus ter poupado a vida do nosso irmão. E a quem é dado a honra, a glória, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então vamos, São Mateus, capítulo 26. Seja fiel, dedicado, na hora que você precisar de Deus, Ele será o seu socorro bem presente. Quando ele estava lá no hospital, ele pediu só que levasse a Bíblia dele, ficou o tempo inteiro lendo a Bíblia. Boa coisa, fortalecendo o espírito. Agora a filha dele arrumou um jeitinho dele assistir o culto. Ele queria vir na ceia, vir no culto. Eu falei, não, o senhor já tomou a ceia, agora o senhor vai ficar de molho um tempo. O senhor foi mais culto do que todo mundo. Ele deve estar me ouvindo agora. Deus abençoe, irmão Salmo, um abraço. Então vamos, Mateus 26, verso de número 17. Irmão Jorge Smith também entrou aí na conexão, está conosco. Acho que ele tem culto lá hoje, não vai poder ficar conectado, mas já mandou o seu alô, mandou a sua saudação. Se estiver nos ouvindo ainda, nosso abraço. Deus abençoe, estamos com saudades. Verso 17, Mateus 26, diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Porque era uma festa também, assavam cordeiros, era comida mesmo. Depois tinha a ceia espiritual. E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Agora olha o 24, que é onde nós vamos focar durante o culto. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria
para esse homem se não houvera nascido? E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Oremos. Senhor Jesus, outra vez queremos entrar diante da tua face, diante do teu Espírito, e pedir graça para cada um dos nossos irmãos, para que nossa vida seja inteiramente guiada, controlada pelo teu Espírito Santo. Viemos aqui com um propósito hoje, Senhor, ter a nossa reunião, nosso culto, e tirar alguns minutos para orarmos, porque é uma necessidade da igreja. Isso faz parte da nossa rotina, o nosso dia a dia cristão. Dá-nos inspiração nessa noite. Dá-nos, ó Pai, abra para nós a cortina da eternidade, para que as nossas orações subam, para que o nosso culto chegue diante das tuas narinas como um incenso cheiroso e agradável, Senhor. No nome de Jesus, eu rogo para ti esse favor, esta misericórdia, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar. Eu destaquei essa frasezinha aqui, do versículo 24, onde diz: em verdade o Filho do Homem vai. E aí diz: como acerca dele está escrito. Jesus já sabia do seu futuro. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Aí ele diz algo que muitas pessoas, às vezes no momento de desespero, sem pensar, acaba falando por muito pouco. Diante do que Jesus estabeleceu, eles acabam falando por muito pouco. Jesus disse: ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Então aqui Jesus disse que seria muito melhor para Judas Iscariote se ele tivesse nascido morto ou tivesse sido abortado, se a vida dele não tivesse ido adiante. A morte para Judas Iscariote, antes de fazer isso aqui, talvez no ventre, talvez na infância, Jesus disse que teria sido muito melhor para ele. Seria melhor, palavras de Jesus, nunca ter nascido. E às vezes algumas pessoas, nós já vimos isso, elas, na fase da rebeldia, das incompreensões da vida, do sofrimento, às vezes pessoas chegam e dizem isso: eu não pedi para vir ao mundo. Às vezes adolescentes rebeldes, às vezes filhos que entram num atrito terrível com os pais, ou numa bifurcação na vida, fica como diz, num labirinto que não consegue sair, só vê a coisa arruinar. Então ele vai e fala essas palavras que alguns na Bíblia até disseram, mas em um profundo estado de angústia, de desespero. Não pedi para poder vir ao mundo, não pedi para nascer. Há filhos que às vezes falam isso para os pais. São palavras duras, palavras ofensivas que, sem dúvida, vai ferir muito o pai, a mãe que ouvir aquilo. Eu não pedi, quer dizer, palavras de um revoltado, por que não dizer um ingrato que não reconhece o tanto que os pais, a família, as coisas giraram em torno dele, em torno dela, para poder vê-los felizes, vê-lo feliz. Então, há muitos que, dependendo da dor, da humilhação que estão vivendo, dependendo da vergonha que eles estão passando, acabam pensando que a morte é a melhor solução.
Jesus disse: para Judas, sim. A morte seria a melhor solução para ele do que ter traído a Cristo. Se ele tivesse morrido antes daquilo, nascido morto, ou nem ter nascido, Jesus disse que seria melhor. E aí tem pessoas que levam adiante esse pensamento: não, a morte é melhor. Seria uma das palavras mais angustiante, mais desesperadora que uma pessoa poderia falar, ou então está falando da boca para fora, sem pensar no peso das palavras. E aí vai a humilhação, o sofrimento, a dor, os problemas da vida, vão vindo e a pessoa logo começa a se armar desse pensamento, e o profeta diz que por trás de um pensamento tem um espírito. Aí você tem logo que vigiar o que você está pensando, porque o irmão Brana diz: os nossos pensamentos falam muito alto diante do trono de Deus também. Por isso que ele disse: os pássaros rodeiam sobre a sua cabeça, mas você não deve deixar os pássaros fazer ninho sobre a sua cabeça. Quer dizer, pensamentos, pássaros. Isso, se você deixar aninhar na sua cabeça, vai dar à luz a espíritos, e isso acaba falando alto diante do trono de Deus, e muitos vão se armando com esses pensamentos, ou com estes espíritos, que eles entram muito mais fáceis em aflitos de alma, em angustiados de espírito. Quando você vê uma pessoa muito angustiada, muito mal-humorada, muito fechado, o tempo inteiro fechado consigo mesmo, não se relaciona, não se abre, não expressa a sua dor, não expressa a sua alegria. Quando você vê essas pessoas que vivem o tempo inteiro entediada, não se engane, tem o tempo inteiro um espírito ali em volta daquela pessoa. E essas pessoas são infinitamente mais fáceis serem tomadas por estes tipos de espíritos. Aquele coração angustiado, os corações feridos. Por isso que a Bíblia diz: é mais fácil conquistar uma cidade murada do que um irmão angustiado, ferido, chateado. Ele fica vulnerável a esses pensamentos, a estes espíritos que, quando entram, irmãos, nós temos visto isso acontecer com mais frequência nos últimos anos, leva até mesmo aquele crente, aquele cristão, a intentar contra o que ele tem de mais precioso, que é a vida dele. Quando uma pessoa intenta contra a sua própria vida, ele está intentando contra aquilo que Deus o deu de mais precioso, que é o direito de viver. Então, se é tomado por esses espíritos, se vai dando vazão para a aflição, para a angústia de alma, de espírito, e não trata diante de Deus, porque o melhor lugar para tratar essas coisas espirituais, com certeza é diante de Deus. Aí o espírito entra e muitos começam a se torturar, a se flagelar, e aquilo vai até a vida da própria pessoa perder o significado, perder o valor, e logo ela acaba tirando a sua própria vida. Às vezes aquela mulher vai sofrendo tanto ao longo dos anos, maus tratos do marido ali, agressões, humilhações, torturas. Não creio que entre cristão deva haver isso. Eu acredito que nós sabemos como agir, sabemos fazer melhor. Se alguém, às vezes, no meio dos cristãos passam por isso, é porque ainda não são convertidos, são apenas membros de igreja inconversos que precisam receber o Espírito Santo. Porque um homem que tem o Espírito Santo não fica torturando essa mulher emocionalmente, torturando-a com palavras, colocando ela para baixo, humilhada, trabalhando para aquela angústia, como eu disse, de alma. Mas é comum aí fora, comum aí nesse mundo que nós estamos vendo correndo aí, e às vezes até acontece entre alguns cristãos,
já que fazem parte da igreja, vamos chamá-los de cristãos. Às vezes acontece de haver mulheres sofrendo anos e anos e anos, maltratos e não tem coragem de falar. Agressões, como eu disse, humilhações, e ela vai acumulando aquela carga negativa dentro dela, e logo, logo ela começa a não ver nenhuma saída. Eu estou falando de causas que eu conheço, estou falando de coisas que os meus olhos já viram e os meus ouvidos já ouviram. Então ela não consegue ver ali uma porta aberta, um escape, uma saída, porque o diabo, irmão, se tem uma coisa que o diabo ele é especialista em fazer, é tampar os nossos olhos para não enxergar, muitas vezes, a saída, que está bem assim, ó. Muitas vezes a saída está muito mais perto de nós do que nós podemos imaginar. E aí o diabo vem e coloca ali um véu, tampa, bloqueia a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de buscar solução para aquele problema, resposta para aquele problema. E aí tudo que o diabo faz a pessoa pensar é que não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, esse labirinto não tem porta. É claro que tem. Se você entrou no labirinto, com certeza a porta de entrada também serve para a saída. Então, se tem uma coisa que o labirinto tem, é uma porta. Você, às vezes, só fica tão afoito ali dentro daquele labirinto escuro e abafado, que pode ser um casamento, que pode ser um relacionamento arrebentado familiar, que pode ser uma vida cristã miserável, arrastada, uma vida cristã totalmente aleijada, imperfeita diante do que nós conhecemos que deveria ser uma verdadeira vida cristã. E aí tem alguém que gosta disso, que é o diabo. Tem alguém que vem para poder tirar proveito disso e começar a fazer o quê? Começar a bater em cima. E quando não vê saída, qual que é a resposta que a pessoa encontra? Que o diabo traz para ela? É essa. Tem uns que dizem, seria melhor não ter nascido. É esta. Outros dizem, seria melhor para mim a morte. Mas quando a pessoa diz isso, é porque desistiu de buscar a porta, buscar a solução. Desistiu, é porque ela foi agora induzida por um espírito a pensar que o caso dela não tem mais jeito. Seja espiritual, seja natural. Aí ela chega nessa posição, o crente, a mulher, o homem, o filho, chega nessa condição. A morte, para mim, é melhor. Quando uma pessoa chega a pensar isso, irmão, estava ali agora há pouco pensando, eu tirei um armáriozinho ali para depois pôr outro, levei para Paraíso. Estou vendo as mensagens ali em cima, ali do sofá, e algumas coisas esses dias estavam bem fora do lugar. Aí eu pensei ali, agora sentado ali, ó, quando uma pessoa chega a pensar, melhor fora que eu tivesse morrido no meu nascimento, ou minha mãe tivesse me abortado. Melhor fora para mim a morte. Quando uma pessoa pensa isso, é porque os livros já caíram todos da prateleira. É porque as coisas já estão totalmente fora do lugar. Está tudo uma bagunça. Quando tudo vira uma bagunça, dentro daquela vida espiritual, dentro daquela vida emocional, aí a pessoa começa a dizer isso, seria melhor para mim a morte. Isso é só o quê? Um sinal que está tudo desordenado. E a pessoa acha que a morte é a solução. Aí eu pergunto para você, a morte é a solução para uma pessoa que está com os livros totalmente fora da prateleira? A morte, você que me ouve aí pela transmissão, a morte é a melhor opção para quem está com a sua salinha, sua vida espiritual, seu lar, seu casamento, seus relacionamentos afetivos aqui, totalmente desordenado. A morte é a solução para esse tipo de pessoa? É claro que não é, irmão. Esta seria, eu posso dizer assim,
a pior maneira para uma pessoa morrer. Pelo menos o cristão, tudo o que ele deseja, o cristão selado com o Espírito Santo, irmão, ele não faz loucura, ele não se expõe aí à morte, aos excessos, aos exageros. Mas o cristão genuíno, ele não tem medo da morte. Não. O cristão genuíno, a preocupação dele é: os livrinhos estão todos na prateleira? As coisinhas estão todos no devido lugar? A minha salinha aqui, aonde o Espírito Santo desce para meditar, não é assim? A gente tem o cantinho da meditação. A minha salinha aqui, aonde estão os livros, está tudo em ordem, está tudo limpinho. O lugarzinho que o Espírito Santo desce para meditar, está ok? Essa é a preocupação do cristão. Se ele vê que está tudo nos devidos lugares, irmão, ele não encara a morte com descontrole, com desequilíbrio. Agora, se tiver tudo fora do lugar, aí é o diabo induzindo, seduzindo a pessoa para poder pensar que a morte é melhor para aquele que não está dando conta, a morte é melhor para aquele que está vivendo uma vida desordenada, bagunçada. A morte é melhor porque os meus desafios são grandes e a minha força é pouca para poder enfrentar os meus desafios. Não, para esse tipo de gente, a morte não é melhor não. Morrer com uma vida emocional, espiritual desordenada, como se não bastasse a dureza da morte, porque é uma realidade. Paulo diz que ela é um inimigo, e é duro você ter que lidar com o inimigo. Como se não bastasse a dureza, que é a realidade, que se os tempos se estenderem um pouquinho mais, pouco a pouco vamos sendo tirados para a eternidade. Como se não bastasse essa realidade nua e crua, teremos que passar pelo vale da sombra e da morte, se estes dias forem se protelando e a vinda de Cristo tardando um pouco mais. Então, como se não bastasse essa realidade dura, que faz muitos tremerem, estarem espantados quando aquela sombra chega, ainda tem aquela aflição de, imagina enfrentar esse inimigo despreparado, é você entrar no ringue sem nenhum treino. Gente, mas vai ser tão surrado, vai ser tão afligido, vai sair daquela tão dolorido, vai sair daquela situação que a pessoa achava ser a solução, muito mais atribulado, angustiado, levando para si, para o outro lado, muito mais sofrimento do que os sofrimentos que ele vivia aqui e achava que são sofrimentos insuportáveis. A morte é melhor porque o meu sofrimento é insuportável. Aí se vai pensando assim, vai descobrir ali do outro lado do vale da sombra e da morte que haverá um sofrimento infinitamente pior do que aquele que ele achou que não dava para suportar. O sofrimento que não dá para suportar é o sofrimento do juízo, irmão. Os nossos sofrimentos aqui são suportáveis. A propósito, a Bíblia diz que Deus não manda fardo, carga, tentação para homem algum, além da sua capacidade. E a Bíblia vem e diz assim, quando nós não damos conta de passarmos pelos nossos fardos, lutas, pelas nossas tribulações, e prostramos, não é porque Deus enviou acima da nossa capacidade, não. É porque nós, diz a Bíblia, fomos engodados pelas nossas concupiscências, prazeres, vaidades, negligências, falta de vigilância, aplicação, não voltamos o nosso coração para Deus como nós deveríamos voltar. Aí nós prostramos, não que o fardo tenha sido muito pesado. Então é bom a gente pensar nisso. Quantas vezes é do homem, é do cristão também, porque o irmão Brana diz que é a realidade, prós e contras, altos e baixos. O profeta disse, eu até creio, e ele disse, eu tenho confiança naquele homem que cai, mas que levanta e diz assim, eu vou tentar de novo. O irmão Brana diz, uma pessoa que prostra, mas levanta e diz que vai continuar e vai tentar de novo, o profeta diz, ela é digna de credibilidade. Então isso é uma dor que é dada
ao ser humano, e ele vai ter que lidar com isso até o dia da sua transformação, ou até o dia em que ele tiver que desprender dessa matéria, desses 16 elementos, mas desprender disso aqui com a casa em ordem, igual Deus usou Isaías para ir na casa de Ezequias e falar para Ezequias: põe a tua casa em ordem. Por quê? Porque você não pode morrer assim. Foi isso que Isaías disse para Ezequias. E é isso que Deus está falando para nós, e é isso que Deus pode estar falando muito em especial, em particular, para uma pessoa que porventura esteja nos ouvindo, vivendo um labirinto espiritual, um labirinto familiar, uma situação que você, para onde olha, não vê nenhuma saída, não vê nenhuma solução. Para você que talvez falou, usou essas mesmas palavras que nós começamos o culto: seria melhor nunca ter nascido, para mim seria melhor a morte. Então o que Deus fala para nós é que morrer com uma vida espiritual e emocional desordenada seria o maior desastre das nossas vidas, com a oportunidade que temos e conhecendo isso que nós conhecemos. Não, nós cristãos não podemos sair da terra desse jeito, irmão. A morte para o cristão é algo tão importante, mas tão importante. Abra aí em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, bastante conhecido versículo, mas vamos deixar aqui para a nossa oração. Antes de orarmos, vamos deixar isso aqui como uma reflexão. Isso aqui mostra quão importante é a morte na vida de um cristão, a ponto de Tessalonicenses 4, aqui no versículo 13, a Bíblia dizer que isso não deveria nos deprimir quando perdêssemos alguém, ou quando nós víssemos que a nossa hora chegou. Você não vai se angustiar, se deprimir, se desorientar, quando descobrir que a sua hora chegou. Por quê? Porque a salinha está arrumada, a mesa está limpinha, os livrinhos estão no lugar, porque está tudo em ordem aqui na sala de meditação. Quando você entra em meditação com Deus, irmão, isso aí é o Espírito Santo na salinha, no cantinho da meditação, no cantinho da oração, que é aquele espaço pequenininho que é lá dentro do coração, aonde o irmão Brana diz que é a casa da alma, aonde a alma mora e aonde o Espírito Santo desce e vem habitar. Então você tem aqui, olha a importância da morte para o cristão. O que ela significa, verso 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorante é quem não tem consciência, quem não sabe, quem não faz ideia, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então há um povo que para eles não há esperança. E aí Paulo diz que há uma tristeza e uma angústia que é próprio de quem não tem esperança. É claro que dói perder alguém. E é claro que é um susto você saber a sua hora chegou. Mas o que vai te confortar e não vai te deixar angustiado, descontrolado, num labirinto, sem saber o que fazer, o que falar, o que orar, o que vai te guardar naquele momento é você saber, volto a repetir, que o Espírito Santo está sentado na torre de controle e está tudo nos devidos lugares. Que isso seja o foco da nossa oração. Senhor, deixe a minha salinha toda arrumada, Senhor. Deixe a minha vida cristã com tudo nos seus devidos lugares, para que eu não seja tomado de surpresa com uma vida toda desajustada. Ou se alguém pensa no fim, pensa tirar a sua própria vida, mas porque está vivendo esse labirinto, essa desordem, esse beco sem saída, olha, cai na real, acorda, você não pode partir da terra para o outro lado, da quarta dimensão para a outra dimensão, todo desordenado, não. Porque o irmão Brand diz, a morte não muda a situação. Se você parte um infeliz amargurado, é como um infeliz e amargurado que você vai chegar diante de Deus.
Se parte um homem, uma mulher, todo cheio de rancor, de mágoas, que não ama, que não perdoa, insuportável, revoltado, insatisfeito, olha, é assim que vai chegar diante de Deus. O irmão Branham diz: a morte não muda a nossa qualidade ou os nossos defeitos, a morte não muda a nossa natureza, a morte nos muda de lugar. Como partimos, é assim que vamos ao juízo. Então fala para Deus: Senhor, eu vim aqui nessa noite pôr a minha vida no altar. Eu estou ouvindo esse culto nessa noite, Senhor, com essa revelação, essa visão. Eu quero colocar a minha casa em ordem, Senhor. Quero colocar minha vida cristã em ordem. Quero reparar o meu altar, minha vida emocional, minha vida espiritual. Eu quero ser um crente que o Espírito Santo conduz. Não quero viver de qualquer jeito, partir de qualquer jeito, entrar para um leito de dor, de morte aí, viver os últimos minutos e segundos, sabendo que tem um monte de pendengas para trás, para serem acertadas, e não dará tempo. Não, para o cristão isso é importante. E o cristão que sabe que tem que acertar a coisa, ele não pode ficar empurrando e deixando para amanhã, porque não se sabe se terá tempo ou se será num abrir e fechar de olhos. Porque muitos não têm tempo para pôr a coisa em ordem. Portanto, ponha nessa noite enquanto você está ouvindo esse culto. Se você lembra de algo que está fora do lugar, fala para Deus: Deus, tenha misericórdia de mim e ajuda. Eu quero colocar minha vida em ordem. Quero estar preparado ou para partir ou para poder ser arrebatado. De qualquer jeito eu não quero ir. Pelo contrário, enquanto houver coisas para ser acertada, segura-me aqui, Senhor, e dá-me oportunidade para acertar. Não quero ir de qualquer jeito. O cristão tem que ter essa preocupação. A morte para o cristão, irmão, ela tem que ter um significado melhor, um significado mais especial. Por isso que o genuíno cristão, batizado com o Espírito Santo, ele não vai intentar contra a sua própria vida e não vai encher a sua boca de dissabores para ficar dizendo: o aborto seria melhor. Não foi o que Jó disse no momento de desespero? Não foi o que Jonas disse no momento de descontentamento? No momento onde ele estava todo desgostoso? Cuidado com os momentos de desgosto, cuidado com os momentos de flagelos, como Jó e como Jonas. São nestes momentos que a boca enche destas palavras que pesam. Hoje nós temos um pouquinho mais do que eles tiveram. Hoje temos mais luz. Hoje temos um sangue que não é de cabrito, que não é de novilho, que não é de pombo e rolinho. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos ensinar, irmão. A Bíblia diz que Ele é o ensinador de justiça. Você quer ser ensinado pelo Espírito Santo? Diga ali: Senhor, ensina-me os teus caminhos, ensina-me a tua palavra, Senhor. Se você pedir e desejar, Deus, Ele pode te ensinar como viver cada circunstância difícil da sua vida, sem pecar contra Ele. Ensina-me, Senhor, ensina-me, pois eu preciso de aprender. Hoje não estamos debaixo de um sangue animal, mas estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus fala melhor, disse Paulo. O Espírito Santo é a vida do sangue de Jesus. O sangue de animais e bodes não tinha vida para vir sobre nós. Hoje estamos debaixo de um sangue, e a vida desse sangue é o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre a igreja. E para o que é que ele veio sobre a igreja? Para tirar esses descontentamentos, para tirar esses desequilíbrios, para ser o nosso norte, a nossa bússola, para ser o nosso equilíbrio, a nossa sensatez. O cristão não lhe é permitido, pelo que Deus fez e faz por ele 24 horas, viver essa vida cheia de insensatez. Não importa o quanto esteja sofrendo, sofrimento pior virá ainda. Pior do que não ter dinheiro, pior do que não ter casa, pior do que ser maltratada por marido ou maltratado por esposa, pior do que ser mal entendido aqui, e vem um sofrimento pior ainda. Mas para nós,
e vem um gozo, uma felicidade infinitamente melhor, que nada aqui se compara ao que Deus tem reservado para esse eleito, que mesmo sofrendo, ele levanta a mão e diz: em tudo eu te dou glória, porque tudo coopera para o bem daquele que te ama, Senhor. A morte por cristão, irmão, que está com o livrinho no lugar, que está com a sala arrumada, que está com a vida em ordem. Claro que isso não significa uma vida sem lutas e aflições, mas para esse crente que vai e põe a casa em ordem, essa morte significa travessia tranquila. O irmão Brana diz: Senhor, quando eu tiver de atravessar o rio, envia o bote salva-vida e permita que a minha travessia não seja por águas agitadas. Eu não quero atravessar desta para outra com águas agitadas. Basta a vida agitada aqui, basta as lutas e aflições que o crente vive aqui. Na hora de passar, não. Na hora de passar, disse o irmão Brana, Deus enviará um anjo para ir contigo naquele bote salva-vida, para você fazer uma travessia tranquila. Como Bosworth fez, levantou e disse: irmão Brana, eu não estou morrendo, eu estou começando a viver, eu já estou vendo os santos do outro lado. Morrer eu já morri quando eu nasci de novo, agora é vida. Aquilo era segurança. Aquilo era tranquilidade para poder atravessar, mesmo quando tinha que gemer, sentindo uma dor natural no corpo. É melhor sentir uma dor natural no corpo do que uma dor espiritual de: meu Deus, estou todo errado, meu Deus, estou indo todo desordenado, estou em falta com a mulher, em falta com o marido, em falta com os filhos, em falta com a igreja, em falta comigo mesmo. Que vida desordenada! Tenha misericórdia, meu Deus. Isto é quando Deus ainda traz essa consciência para que haja arrependimento, porque em alguns casos nem tempo disso há. Então, a morte, para quem põe a vida em ordem, é uma promoção de posição. Por isso que Paulo disse assim: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Mas por que, Paulo, para ti morrer é lucro? Porque já está tudo no lugar. Porque já estou com a minha vida em ordem. Já estou preparado para poder partir. O que me prende aqui é só o plano, o propósito estabelecido de Deus na minha vida para com os gentios, para com o seu povo. O que me prende aqui é só concluir o ciclo do meu apostolado. Terminando minha missão, para mim partir é lucro. Foi o que disse o apóstolo São Paulo, e deveria significar isso, a partida para um cristão. Lucro, tranquilidade, paz, bote salva-vida atravessando águas tranquilas, momento de paz, descanso, não momentos de torturas, angústias e dores. Porque quando começa a dizer assim, melhor seria ter morrido, é porque está marcado de torturas, de angústias, de dores, de acusações e de doenças. Basta olhar Jó. Abre aí a Bíblia no livro de Jó, Jó capítulo de número 3, Jó capítulo 3. Você vai ver quando que Jó chegou a essa situação. É quando a dor aumentou, a tortura aumentou, as agonias, as ânsias de morte vieram para ele. Mas o cristão, irmão, a morte para o cristão não tem que representar, sabe o quê? Fuga. Não pode ser uma fuga, um ato de covardia. Morte para o cristão não pode significar a incapacidade de colocar a vida em ordem com Deus. Não, eu quero morrer porque não dou conta de colocar minha vida em ordem. Quero morrer porque não sei como sair desse labirinto. Melhor seria não ter nascido porque a minha vida é marcada de dores. Não é assim. Deixa Deus cruzar o teu caminho e mudar a história. Você crê que Deus pode mudar a história? Eu creio que Deus pode mudar a história. Ele é o Espírito Santo sobrenatural que sabe transformar a água em vinho. E se Ele sabe transformar a água em vinho, Ele sabe mudar as situações, Ele sabe mudar os problemas nas nossas vidas, sabe nos ensinar como superar de maneira equilibrada e sensata.
A morte, eu vou dizer para você uma coisa, ela realmente é melhor, mas para quem está com a casa em ordem. Se você não está com a casa em ordem, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça, põe ela em ordem primeiro. Então, Jó, capítulo de número 3. Diz aqui, verso 1, depois disso abriu Jó a boca. Olha para você ver. Depois disso abriu Jó a boca e amaldiçoou o quê? O seu dia. Por que, Jó? Por que amaldiçoaste o teu dia? É por causa do que estou passando. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Olha Jó amaldiçoando seu dia. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. Irmão, Jó amaldiçoando o dia que ele nasceu de todos os jeitos. De todos os jeitos. Mas como eu disse aqui, hoje nós sabemos um pouquinho melhor do que Jó. Não subestimando um homem da Bíblia, mas é o irmão Branham que disse. Nós recebemos mais luz, recebemos mais revelação, recebemos o sangue de Jesus Cristo, já foi dado o Espírito Santo, recebemos uma mensagem que veio nos preparar para o arrebatamento. Hoje não temos o direito de fazer o que Jó fez. Jó, para começar, o irmão Branham disse, Jó não teve nenhuma Bíblia. Hoje você tem a experiência de Jó na Bíblia, que é uma pedra para você pisar em cima e atravessar os dias maus. O irmão Branham disse assim, deixe que os meus erros sirvam de pedra, não para vocês tropeçarem, mas para vocês olharem, pisarem em cima e atravessarem o rio e sair do outro lado sãos e salvos, sem sofrer as dores que eu sofri. Nós não precisamos de sofrer a dor que estes sofreram, porque isso é uma nuvem de testemunho que nos ensina como viver melhor. Daniel diz que esse povo da última hora, irmão, deveria brilhar como estrela no céu. Por quê? Porque a eles foi derramado tanta coisa. Não pensa bobagem, você é eleito. Não pense bobagem, você foi escolhido para ter um novo corpo, para ser transformado, para ser arrebatado. Você é especial para Deus. Não deixe o diabo bloquear, escurecer, fechar, enviar vapores de trevas para poder espantar o seu dia. Não, esse é o meu dia, a minha hora. O meu dia não pode ser apagado. Faço parte da noiva de Cristo. Quero ser transformada com ela, quero subir com ela. A minha história está sendo escrita. E se houvesse tempo, seria lida por uma outra geração. Porque o irmão Branham disse que Atos do Espírito Santo na igreja é Deus escrevendo um novo livro, ou dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos. Versículo 6, a escuridão tome aquela noite, só amaldiçoando o seu dia. A escuridão, olha o que Jó está dizendo, a escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano. Tira do ano, Senhor, o dia que eu nasci, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as trevas do seu crepúsculo, que espere a luz e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira, porque não morri eu desde a madre. Olha Jó falando, porque não fui abortado? Porque não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos, para que mamasse?
porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e não haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como o aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Irmão, Jó chegou ao cúmulo do desespero. Às vezes o inimigo pode levar um cristão a esse cúmulo do desespero, mas o mesmo Deus que achou uma guaridazinha na vida de Jó e restaurou o seu estado, é o mesmo Deus que pode te levantar dessa angústia de alma. Eu não sei por que estou pregando isso, irmão, mas quando a inspiração vem, talvez uma só alma esteja em algum cantinho nessa situação. Não tem problema ser pregador de uma só alma, mas espero que Deus vá ao teu coração, vá ao teu encontro. Espero que assim como Deus levantou Jó desses dias de maldições, tristeza, de desejo de morte, eu espero que Deus também te levante dessa angústia, dessa depressão, desta insônia, e restaure o seu estado, e faça você olhar e dizer assim: Senhor, obrigado, passou a minha dor, passou o meu cativeiro, passou a minha angústia, passou os meus dias de aflições. Obrigado, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vive e operou na minha vida. Vai passar. Ei, você aí, vai passar, acredita nisso, Deus vai fazer isso passar. Meu Deus, aonde você está, ovelhinha balida, presa nos arbustos? Aonde você chora? Aonde você grita pedindo socorro? O socorro bem presente na hora da angústia chegou. Ele veio ao teu encontro. A morte não é melhor para você. É melhor para você colocar a tua vida em ordem nesse momento e curar-se dessa amargura de alma. Não parta amargurado de alma, entristecido de espírito, com tudo desordenado, fora da prateleira. Não, Jó, eu não vou te levar nessa vergonha. Eu não vou te levar nesta terrível humilhação, não. A morte é até melhor, Jó, mas para quem colocou a vida em ordem, vida espiritual, vida emocional, vida social, vida familiar. Imagina um homem deitado para morrer, sabendo que os últimos minutos com a sua esposa, ou seu marido, ou seu filho, ou seu irmão, foram um inferno. As últimas recordações são monstruosas, horríveis. Emocionalmente partindo, atribulado, e alma encarcerada, não vai poder entrar na sexta e não vai para a quinta, ficará encarcerado, preso em tormento. Ah, Jesus. Não, a morte é melhor para quem colocou a vida em ordem. Corpo, espírito e alma. Por que você acha que muitos antes de morrerem, irmãos, eles querem fazer acertos com Deus, querem fazer acerto com seus parentes? Isso ali é Deus fazendo as almas acalmar para ele atravessar o bote. Isso ali é Deus ajudando ele a colocar as coisas no lugar. Essa é a mensagem que nós estamos pregando. Vamos colocar as coisas no lugar, em ordem. Não estamos brincando de igrejinha, brincando de crente, brincando de pregador, brincando de cantar. Não, nós sabemos que isso é a coisa mais importante, mais séria que nós temos nas nossas vidas. Muitos clamam por um acerto quando estão suspirando a morte, porque precisa de tranquilidade para atravessar. Sabem que como morrem aqui, vão chegar lá do outro lado. Então, irmãos, o que muitos pensam às vezes serem, guarda isso, viu? Porque ninguém está isento de passar por isso. O que muitos pensam ser um refrigério, um escape para o sofrimento, significará, na verdade, uma dor e uma angústia, sofrimento bem maior do que aquele que a pessoa está vivendo aqui,
e que até leva a pessoa, às vezes, a tirar a sua própria vida. Vai lá e toma um monte de remédio, vai lá e faz loucuras. Não, a morte não é solução para os que estão totalmente embaraçados, enrolados, desordenados. Não, não é solução. Pelo contrário, para estes é só a extensão do sofrimento, porque a vida, depois que separa dessa matéria aqui, ó, ela continua, ela vai mais um pouco. Quantos que já disseram isso? Você já deve ter ouvido. A morte seria melhor. Seria não, desse jeito seria pior, te garanto. A morte seria melhor, seria não, desse jeito aí ela seria seu zumbi por toda a eternidade. Mensagem: meu Redentor vive, e o sonho certo. O irmão Branham disse: ó, tua alma te perturbará por toda a eternidade. Tua alma será, tua alma amiga que hoje te chama para consertar, será o teu atormentador na eternidade. Que te cobrará, te cobrará, te cobrará, até te enlouquecer na eternidade, até chegar o dia do julgamento. É a briga da consciência com a alma, o espírito e alma, esse ser duplo, porque o corpo estará no pó, e a alma e o espírito aguardando a ressurreição do corpo depois de 1000 anos, para ir ao juízo do trono branco, e só depois lançada no lago que arde com fogo e com enxofre. Uma pessoa deveria pensar muito antes de falar algumas bobagens. Deveria pensar demais. Deveria ter nascido morto. Não sabe o que fala. Sofrimentos absurdos levam as pessoas a falarem isso. E pessoas às vezes falam isso por tão pouco. Olha aqui o versículo 19, irmãos, ou 18, estamos lendo ainda. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Porque se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Aí ele diz aqui, ó, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó disse assim, ó, está vendo o vidão que eu vivia? Nunca tive sossego e descanso. Você viu a minha vida e disse: Jó é o príncipe aqui no Oriente. Jó tem não sei quantos camelos, quantas ovelhas. Jó é um exemplo de homem próspero que tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Olha ele falando aqui, ó, eu era cheio de medos, nunca tive sossego e nunca tive descanso. E agora está ele o quê? Desejando a morte, porque estava triste. Abra aí Jonas, capítulo de número 4. Livro de Jonas. Jonas, capítulo de número 4. Está depois do livro do profeta Obadias, está antes do livro de Miqueias. Jonas, capítulo de número 4. Só para nós fecharmos com isso aqui, ó. Homens desesperados falando que era melhor morrer. E aí vem Jesus, irmão, e fala uma coisa que eu já adiantando para nós irmos terminando. Todos encontraram? Jó, capítulo 4, verso 1. Encontraram? Digam amém. Ninguém encontrou? Meu Jesus, o que está acontecendo? É quarentena, irmãos? Está lendo Bíblia na quarentena, não? Jonas, livro de Jonas, capítulo 4. A minha, não posso falar a página, porque depende do tamanho das letras, né? Quem encontrou, diga amém. Ah, está começando a melhorar. Ajuda a irmã Yasmin ali, gente, ela está lá em Gênesis. Daqui eu estou vendo, ó. Jonas, capítulo de número 4,
diz assim, verso 1, olha para vocês verem. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me, o quê? A minha vida, porque melhor me é, o quê? Morrer do que viver. Olha Jonas querendo morrer, irmão. Disse o Senhor: é razoável este teu ressentimento? Eu faço a mesma pergunta: é razoável esse ressentimento, essa revolta, essa mágoa, a ponto de querer ter nascido morto, sido abortado, ou querer morrer, porque algo não está saindo do jeito que você quer? É razoável isto? Verso 5, então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu para cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Deus querendo tirar o enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a alma, de novo, olha aí, morrer. Um homem que vivia querendo morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável, sensato, que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfades a ponto de desejar a morte, ainda brigando com Deus. E disse o Senhor: tivestes compaixão da boboreira, na qual não trabalhastes, nem a fizestes crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais. Então olha para você ver, Jonas, porque Deus salvou os seus inimigos, querendo morrer. Jó, amaldiçoando até o dia que nasceu, e pedindo e falando para Deus: por que não fui abortado ou não morri quando nasci? Não prestei nem para nascer morto, por causa das aflições. Aí, você vai entender agora por que eu li a Bíblia, lá no livro de Mateus 26. A Bíblia diz que seria melhor nascer morto só aquele que foi o traidor de Jesus Cristo. Para nós, seria melhor ter nascido morto ou nem nascer, se fosse para viver uma vida aqui pisando no sangue, na palavra, vendendo a primogenitura como Esaú vendeu, vivendo uma vida como o mundo ímpio vive. Aí sim, seria melhor não ter nem nascido. Porque Jesus disse assim, a este que vai trair o Filho do Homem, melhor fora que não tivesse nascido. Então só é, irmão, sensato a pessoa pensar assim, melhor me fora não ter nascido, vivido aqui, se for para viver essa vida de quê? Vida de traidor, porque a traição ao Evangelho, como disse irmão Brana, eu acuso essa geração por crucificar a Cristo mais uma vez. Então tem alguém para vender, tem alguém para entregar, tem alguém para crucificar, aí sim, a Bíblia diz que será muito maior o rigor e o juízo para essa geração que vivemos, do que até mesmo para a geração de Sodoma e Gomorra. Se não for, irmão, para servir a Deus, viver para Deus, a vida aqui perde sentido. Eles só não sabem, mas nós já temos consciência, que viver aqui sem Deus é totalmente sem sentido.
porque essa vida aqui ela é frágil, ela é passageira, ela é banal. Então pare de ficar pensando em morrer. Não é razoável estes pensamentos, disse Deus. Se você morrer assim desordenado, morrer assim como traidor, não é bom. Judas até morreu, mas morreu como o quê? Morreu como um traidor. E morrer assim, como um traidor, morrer assim, sem confessar, sem acertar, sem arrepender, sem colocar em ordem a vida, o sofrimento após a morte será infinitamente pior, maior. A Bíblia diz, será atormentado a tal ponto em que haverá pranto e ranger de dentes. Seria melhor ser um aborto, nem ter vindo ao mundo, do que vir e ser um faraó, vir ser um Janes e Jambres, vir ser um Balaão, vir ser um Judas. Aí melhor fora nem sequer existir. Mas agora, entenda isso, você veio para ser a noiva de Jesus Cristo. Gente, já pensou isto? Aquele que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono. Você nasceu para sentar no trono com Deus. Nasceu para andar em ruas de ouro. Nasceu para ser eterno. Nasceu para receber a mesma glória que Cristo recebeu do Pai. Já pensou nisto? Você nasceu para conhecer o evangelho da salvação, a mensagem do arrebatamento. Você está na mensagem, na única mensagem de transladação, de ressurreição, de arrebatamento. Deixa Deus trabalhar com você. Você não nasceu para ser Balaão, não nasceu para ser 10 espias, você nasceu para ser Josué e Caleb, que vai entrar na terra da promessa. Você não nasceu para ser Esaú. Esaú não valeria a pena nascer, Balaão não valeria a pena nascer, os 10 espias não valeria, mas você nasceu para ser um Jacó, que alcança a primogenitura, a graça e tem experiência com Deus. É razoável esse teu pensamento de morte, derrota e pessimismo? Você é Jonas, você é Moisés, você é Josué e Caleb, você é Jacó, você é Abraão, você é Isaac. Oi, nós somos, disse o irmão Brana, a senhorita Jesus Cristo andando aqui nessa terra. Você é a rainha dos céus, é a esposa do Cordeiro. Fica de pé e dá glórias a Deus, igreja. Oh, meu Deus, despedaça o jugo, Senhor, despedaça agora, espanca agora este espírito de angústia, de depressão, de derrota, expulsa agora, Pai, este espírito de suicídio, este espírito de fracasso. Vem com teu poder, o poder da tua palavra, e opera sem tardar. Envia poder, envia unção, Pai, liberta, cura, batiza com teu Espírito Santo. Fala com Deus, igreja. Fala alguma coisa com Jesus. Vocês aí em casa, falem alguma coisa com Jesus agora. Aleluia. Oh, Pai, eu sei que existe uma vida melhor para você, existe um corpo melhor para você, existe uma cidade, existe um reino, existe uma vida melhor. Deus já preparou isso, noiva. Há um fundo clamando, um fundo dentro da tua alma, é porque existe. Levanta a sua mão, ora com fé, ora com fervor, não desfaleça, ore a Deus agora. Deus está trabalhando de uma maneira muito forte nessa noite.
Jesus, nós estamos almejando este lugar, Jesus. Nós estamos almejando, Pai, a nossa coroa, a nossa recompensa, Pai. Aleluia. Meu Pai, assim como um raio que o diabo caiu do céu, como um raio agora, o diabo saiu da tua mente, saiu da tua casa, o atormentador foi embora, a palavra o expulsou, ela tem poder para isso. Jesus te libertou agora. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, eu quero aproveitar a tua unção que está passando aqui agora, Pai. Quero te apresentar o Rafael Galvão, Senhor. Está com suspeita de apendicite, mas tu és o Deus que faz milagre. Ó Deus, que já fez proezas nessa igreja. Ó Deus, que já reformou tecidos. Ó Deus, que já colou ossos. Ó Deus, que já evitou a morte e amputação de membros. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se for um apendicite, vai lá agora, Pai, e desfaça isso para o teu nome ser glorificado aqui nessa cidade, dentro dessa igreja. Mostra teu poder curador, Pai. A honra é tua, a glória é tua. Põe a mão sobre o Rafael em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, eu oro pela Keila Marcela, Senhor. Ela sofreu um acidente, mas tu és Deus que faz milagre. Ó Deus sobrenatural, ó Deus que restaura e não deixa sequelas. Ó Deus que quando opera milagres, a medicina tem que se dobrar e dizer que foi o Senhor. Olha para a Keila, olha para o Rafael, Senhor. Olha agora mesmo para Daniele Souza, Pai, pedindo pela sua família que está muito mal lá no Rio de Janeiro, mas tu és Deus. Vá lá na casa de Daniele agora. Tu és o Deus que transforma, Pai, a derrota em vitória, o incompreensível, Pai, vai glorificar o teu nome. Teus caminhos às vezes não entendemos na hora, mas tu és Deus. Põe a mão nessa família, ampara Daniele Souza, põe a mão na sua casa. Opera, Senhor, opera, Senhor. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta Hebreus 13:8, manifesta o poder da oração em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu estou vendo que tu estás aqui, Pai. A tua unção está aqui agora, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, eu creio no teu poder, eu creio na tua unção aqui agora. Recebe aí em casa. Vocês em casa não sabem a unção que está aqui na igreja. Recebe aí em casa cura, poder, libertação. Peça o que você precisa. Entra na presença de Deus. Oh maravilha, oh glória, oh glórias. Esse Deus é Deus, gente. Não se encurva quem é duro de coração. Pode não encurvar hoje, mas naquele dia todo joelho dobrará, toda língua confessará. Um dia você vai ter que se dobrar e ver e confessar que Deus está no seu povo, Deus está na sua igreja, Deus está em sua palavra, está operando, está curando, está falando. Nosso Deus é Deus vivo, igreja. Aleluia, aleluia, aleluia.
Oh Pai, tem coisa acontecendo, Senhor. Eu sei que tem. Tua palavra não volta vazia. Limpa a mente dessa jovem. Limpa a mente, Senhor. Não deixa ela seguir no que está pensando, Pai. Limpa, Pai. Solta o espírito dela. No nome de Jesus Cristo. Tu és o grande libertador, meu Pai. Oh Deus, eu não posso ver, eu não conheço o profundo, Pai, mas Tua palavra é espada de dois gumes que penetra até a divisa da alma, do espírito, das juntas, das medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Oh Deus, nós Te amamos, Senhor. Oh Pai, que sou eu, Pai, o que somos nós? Oh meu Pai, esse pedacinho de terra aqui nessa cidade, Pai, esse pedacinho de areia que nós somos, Pai, somos um grãozinho, Deus, de terra, um grãozinho de areia, mas que o Senhor comprou para Ti, lavou, redimiu, colocou no Teu nome, Pai. Obrigado por nos amar, obrigado por deixar uma partezinha para nós, obrigado por deixar, Pai, o Teu orvalho cair, a Tua misericórdia gotejar, o Teu poder manifestar. Obrigado, Pai, por não deixar essa terra seca. Obrigado, ó Pai, por não deixar essa igreja sem chuva, por não deixar esse povo sem maná. Obrigado, meu Pai, por mandar a palavra para os Teus indignos filhos. Nós somos indignos, Pai, mas Teu Filho é digno. É o pão vivo que desceu do céu, é o que morreu em meu lugar para que eu não desejasse a morte, é o que sofreu, é o que se angustiou para nos libertar do jugo, da angústia, da escravidão, da tristeza, Pai. Desceu a zero para que o diabo não nos levasse a zero. Obrigado, meu Pai, meu Deus, obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Senhor. Nós Te amamos, Te amamos, Te amamos. Oh Pai, noite boa, de oração, de unção, de poder, noite boa, Senhor. Oh glória, oh glória. Maravilha. Nesta noite feliz, neste santo lugar, noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Não fique acanhado. Se Deus falou com você, Teu testemunhe também. Se curou, testemunhe. Se falou, testemunhe. Real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Baixa essa máscara um pouquinho e canta, igreja. Vamos cantar. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, Teu amor é real, Tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Nesta noite, nesta noite,
nesta noite bem devagar, mais lento, feliz, suave, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Glórias. Obrigado, Senhor, por este encontro, essa noite tão especial. Que os teus filhos aqui possam ir em paz. Que o anjo que os trouxe os leve em perfeita paz, saúde e segurança, Senhor.